Persuadimos as pessoas, segundo Coríntios 5:11. 11. O apelo e a reunião posterior. O objetivo de todo evangelismo é assegurar a decisão das pessoas para Cristo. A conversão raramente vem de forma repentina. Geralmente, a rendição final do coração a Deus e a determinação de lhe obedecer de modo completo resultam de muitas decisões menores. Em todos os auditórios encontram-se pessoas de todos os tipos e em todos os estágios da experiência cristã. Alguns podem estar prontos para tomar a decisão final, enquanto outros podem estar recebendo suas primeiras impressões daquilo que é ser um cristão. A reunião existe para ajudar todos eles a se aproximarem de Deus. Ao Jesus ser exaltado diante deles em súplica, sermão e cântico, o Espírito de Deus se faz presente para lhes impressionar o coração. Nenhuma reunião deveria ser realizada sem que fosse dada a oportunidade para que as pessoas aceitassem a salvação, pois esse é o propósito do apelo. Essa é a melhor maneira para chegar ao coração, porque as pessoas são diferentes. Por isso, os apelos deveriam ser feitos com frequência. Naturalmente, as aproximações variam de modo a alcançar os vários tipos de pessoas. Por fim, é bom lembrar que tanto no evangelismo público como no pessoal, as grandes decisões são feitas geralmente nos lares. Neste capítulo, consideraremos um método definido para levar as pessoas a uma decisão em reuniões públicas. Entretanto, sabe-se que qualquer método é perigoso quando tende a exercer o objetivo para o qual foi designado. O método e a experiência nem sempre são os mesmos. Muitos são os exemplos nos quais Jesus se aproveitou da oportunidade do momento para apresentar seus apelos. Sentou-se à borda do poço em Samaria à espera dos discípulos, quando a mulher samaritana veio tirar água e deu-lhe uma oportunidade. Foi enquanto passava que ele viu o cego a quem ganhou para a fé salvadora. Foi enquanto descia o monte sobre o qual havia pronunciado o sermão inigualável que aquele leproso veio e o adorou, implorando para que fosse limpo. Ao sair do barco, na região dos Gadarenos, um homem endemoniado foi liberto de sua possessão. Estava a caminho da casa de Jairo, cuja filha estava à morte, quando foi tocado pela mulher que tinha um fluxo de sangue, cujo corpo ele curou, e a quem declarou: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Talvez a coisa mais impressionante do método de Jesus fosse o fato de ele ser assertivo ao trabalhar para ganhar discípulos. Seu exemplo deveria admoestar-nos contra a dependência em fórmulas fixas. Seu exemplo deveria admoestar-nos contra a dependência em fórmulas fixas e processos rotineiros, negligenciando o impacto vital de personalidade sobre personalidade, sempre e em todos os lugares onde aparecer a oportunidade. Uma campanha evangelística deveria ser conduzida em espírito de reavivamento. Deveria ser evidente, durante toda a série de reuniões, que todo o programa estava sendo dirigido e inspirado pelo Espírito de Deus. O povo deveria sentir que ali é um lugar onde as pessoas podem achar a salvação. E cada reunião deveria se tornar uma ocasião propícia para se tomar decisões definitivas. Poucos esforços de reavivamento são aplicados em nossas reuniões campais. Há pouquíssima busca ao Senhor. Cultos de reavivamento devem ser realizados desde o começo até o fim das reuniões. Os mais decididos esforços devem ser empregados para despertar as pessoas. No fim de cada reunião, devem ser feitos apelos. Muitos dos que comparecem a campal estão desanimados e pesadamente carregados de pecado. Não se sentem seguros com sua fé religiosa. Deve ser dada oportunidade aos que estão atribulados e necessitados de descanso de espírito a que encontrem auxílio. Depois de um sermão, os que desejam seguir a Cristo devem ser convidados a manifestar seu desejo. Devem ser convidados todos quantos não estão convencidos de estar preparados para a vinda de Cristo e todos quantos se sentem opressos e pesadamente sobrecarregados para se reunirem separadamente. Aqueles que são espirituais devem conversar com essas pessoas. Orem com elas e por elas. Ensine-as a entregarem-se a Deus, a crer, a reivindicar as promessas, que o profundo amor a Deus seja expresso em palavras de animação, em palavras de intercessão, que haja bem mais lutas com Deus pela salvação dos perdidos. O capítulo 18 foi chamado pelos historiadores do século evangélico
O capítulo 18 foi chamado pelos historiadores de século evangélico. O título provém dos grandes movimentos espirituais que varreram grande parte da Europa e das colônias da América naquele tempo. Os irmãos Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards e dezenas de outros grandes líderes espirituais levavam nova esperança às multidões. Um dos itens proeminentes do movimento era o chamado ao altar. Quando as pessoas convictas de seus pecados avançavam e permaneciam de pé ou se ajoelhavam à beira do altar, em frente ao púlpito, as decisões públicas eram esperadas e isso provia a oportunidade de os indivíduos demonstrarem a necessidade de ajuda espiritual e de salvação. Desde aqueles dias, o chamado ao altar se tornou um modelo aceito nas reuniões de reavivamento. Ele provê oportunidades de intercessão especial, quando vitórias definidas podem ser alcançadas. E é possível que os convictos pelo Espírito Santo sejam instruídos sobre a maneira pela qual podem render o coração a Deus. Apelo eficaz. Que passos deveriam ser tomados para fazer um apelo efetivo? Como a reunião posterior deveria ser conduzida de modo a produzir os melhores resultados? Existe um modelo definido a ser seguido? Todos concordam que essa parte do trabalho do evangelista não é fácil. Qualquer um que a conheça dirá que não existe nada no seu ministério que tome tão grande parte de sua força espiritual e mental como o trabalho de fazer apelos. Não há especialistas nessa área. É algo que jamais deixaremos de continuar aprendendo. Podemos estudar infinitamente, pois o trabalho é tão amplo como a necessidade humana. Entretanto, há 8 princípios vitais que fornecerão uma base para o estudo. Primeiro, planejamento do apelo. Uma reunião posterior não poderia ser um pensamento posterior apenas. Alguma coisa casual que o pregador repentinamente decide fazer quando termina o sermão. Pelo contrário, deveria ser o ponto focal de toda a mensagem. Essa deveria conduzir ao apelo de maneira natural. Os hinos, as orações e o sermão deveriam ser todos estudados com isso em mente. Não temos o direito de esperar uma colheita onde não houve semeadura, que pode ser feita por meio da pregação do sermão, que precede ao apelo, ou durante um período de tempo, ou durante várias reuniões. O apelo pode vir como resultado de muitos sermões e estudos bíblicos. Em qualquer um dos casos, houve semeadura, pois de outro modo não podemos esperar colheita. 2. Variação nos apelos. O modelo de apelo que comove um certo tipo de pessoa falhará redondamente em comover outro tipo. O pescador que conhece somente um modo de iscar o anzol ou que usa somente um tipo de isca não pescará muitas espécies diferentes de peixe. Se existe sempre um chamado ao altar ou se o convite é feito da mesma maneira todas as vezes, perde-se o poder de apelo. Se existe sempre um chamado ao altar ou se o convite é feito da mesma maneira todas as vezes, perde-se o poder do apelo. Um chamado geral para consagração, pedindo às pessoas que se ponham em pé, pode ser bem propício. Porém, mesmo isso pode se tornar um ritual sem significado e é feito frequentemente. O mesmo acontece com o levantar de mãos. Há muitas maneiras diferentes de fazer apelos. Inverter o processo comum de chamada ao altar, por exemplo, às vezes dá resultado. Em vez de chamar o povo à frente enquanto a congregação está de pé, pede-se a todos aqueles que sentem a necessidade de ajuda especial que permaneçam em suas cadeiras e inclinem a cabeça em oração silenciosa. A disposição das cadeiras ou o arranjo do salão pode sugerir outros métodos. Deus tem muitas maneiras de alcançar o coração humano e a mente do evangelista deve estar alerta às impressões do Espírito Santo ao fazer apelos. 3. Frequência dos apelos. Aquele que leva o coração à responsabilidade pelas pessoas não desperdiçará a congregação sem lhe apresentar a Jesus Cristo o único refúgio do pecador, fazendo apelos insistentes para que alcancem o coração das pessoas. Fazer sempre um chamado definido ao altar pode não ser conveniente, mas algum tipo de apelo deveria ser o clímax de cada reunião. Em todo sermão deve-se fazer um fervoroso apelo ao povo, para que as pessoas deixem seus pecados e se voltem para Cristo. 4. Urgência do apelo.
O evangelista que sente que pode nunca mais encontrar esses ouvintes até o grande dia de Deus, não será indiferente em seus esforços para levar o povo a se decidir por Cristo. O apóstolo Paulo afirmou: conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. 2 Coríntios 5:11. A religião perdeu muito de sua antiga dignidade. Hoje o pecado é frequentemente interpretado como uma expressão própria. Quando as pessoas perdem o significado do pecado, a mensagem de salvação deixa de fazer sentido. 5. Esclarecimento do assunto. É uma responsabilidade tremenda ser um porta-voz de Deus. A compreensão do fato de que o trabalho que os anjos bem gostariam de fazer foi comissionado a homens mortais produzirá nos ministros uma humildade de coração e uma urgência de propósito que se expressarão em apelos fervorosos para converter os pecadores. O seguinte apelo inspirado é digno de toda a nossa apreciação. Trabalhem pela salvação das pessoas como se soubessem, por tê-lo visto, que estão à plena vista de todo o universo do céu. Cada anjo no céu está interessado na obra que está sendo feita pela salvação das pessoas. Não estamos despertos como deveríamos estar. Todos os membros do exército de anjos são nossos assistentes. Devemos tornar bem claros os nossos pontos de vista. O que Cristo requer deles tem que ser esclarecido. As pessoas devem ser instadas a decidirem-se precisamente agora a colocar-se do lado do Senhor. A salvação está sempre no tempo presente para alguém. Agora é o tempo aceitável. 7. Respeito pelo auditório. Ao levarmos as pessoas a tomar grandes decisões, é bom lembrar que nem todos estão prontas para responder naquele exato momento. Se insistir no assunto, tomarão uma decisão errada. Enquanto dá ênfase à importância da verdade, o evangelista também precisa conservar a confiança das pessoas e tratá-las como honestas, apesar do fato de não trilharem o mesmo caminho dos demais adiantados. O Senhor quer que seu povo siga outros métodos que não os de condenar o erro. A obra que Cristo veio realizar em nosso mundo não foi a de erguer barreiras e atirar constantemente sobre o povo o fato de estarem errados. Aquele que espera esclarecer um povo ludibriado precisa aproximar-se dele e por ele trabalhar com amor. Essa pessoa deve se tornar um centro de santa influência. Quando apresentarmos assuntos como o do sábado, seria conveniente introduzi-los mais ou menos assim. Sei que existem pessoas aqui que não compreendem essas doutrinas tão bem quanto outras, mas todos nós amamos o mesmo Salvador e queremos servi-lo. Alguns de vocês iniciaram há pouco tempo o estudo dessas verdades e podem não compreender em toda a extensão a importância desses pontos. Assim, quer vejamos da mesma maneira nossas obrigações, quer não, uma coisa é certa: nós nos amaremos no Senhor e seremos bons amigos, tanto antes quanto depois de juntos termos examinado esses pontos. 7. Pureza de coração e humildade como fonte de apelo. Somente aqueles que experimentaram a brasa purificadora do fogo celestial estão preparados para conduzir outros ao companheirismo com Deus. Em toda a congregação, há corações hesitantes, quase persuadidos a se dedicarem inteiramente a Deus. A decisão está sendo tomada para o momento e para a eternidade. Mas com muita frequência acontece que o pastor não possui no próprio coração o espírito e o poder da mensagem da verdade, pelo que não faz apelos diretos às pessoas indecisas. O resultado é que as impressões não se aprofundam no coração dos convictos, e estes saem da reunião sentindo-se menos inclinados a aceitar o serviço de Cristo do que quando chegaram. Decidem esperar uma oportunidade mais favorável, mas esta nunca chega. Muitas pessoas poderão ser impedidas de entrar no reino de Deus em razão da falta de preparo do instrumento humano. A consciência de que seu apelo pode ser o último. Para alguns. Se nós, como ministros, chegarmos à compreensão de fato de que cada vez que pregamos estamos diante de pessoas que enfrentarão o juízo, que estamos falando a homens e mulheres sob sentença de morte, um sóbrio senso de responsabilidade se apropriará do nosso coração. Talvez alguns estejam escutando o último sermão que irão ouvir, e outros não terão nunca mais a oportunidade de ouvir uma exposição da cadeia da verdade, com uma aplicação prática dela a seu coração.
Se essa preciosa oportunidade for perdida, ficará perdida para sempre. 4 áreas do apelo. Há 4 áreas significativas dentro das quais o apelo pode ser feito efetivamente. São elas: 1. O chamado à oração. 2. O chamado a aceitar a Cristo. 3. O chamado a aceitar a mensagem do advento. 4. O chamado aos privilégios e responsabilidades do companheirismo cristão. Poderíamos chamar tudo isso de entregas sucessivas, que conduzem da escuridão para a luz. Se o primeiro chamado é feito como um convite à oração, então o evangelista e seu auditório estarão em terreno comum. Todas as religiões protestantes, católicas, judeus, pagãos e outros oram. Além disso, muitas pessoas que não têm religião alguma também oram. Também oram. A oração derruba barreiras. Mais tarde, o evangelista pode se tornar mais específico e convidar as pessoas a aceitar a Cristo para se salvarem. Então, ao serem apresentados os pontos mais definidos da mensagem, o pregador pode apelar em favor da aceitação dessas grandes verdades. Quando chegar o momento de apresentar o evangelho completo da vida santificada, incluindo assuntos como a mensagem da reforma de saúde, o dízimo e os dons espirituais, pode ser dada a oportunidade para que os interessados aceitem esses pontos. Por fim, finalmente serão trazidos à última decisão, o batismo. Desse modo, por meio de muitas respostas e diferentes chamados, uma pessoa é levada a tomar sua decisão final. Áreas propícias para apelos eficazes. 1. Chamada à oração. O poder unificador da oração, a necessidade da oração pessoal, o poder da oração em época de crise nacional, o chamado divino à oração. 2. Chamado a aceitar a Cristo como Criador, como revelador de Deus ao ser humano, como Salvador pessoal, como sumo sacerdote, como rei de um reino vindouro. 3. Chamado a aceitar a mensagem do advento, a volta pessoal e visível de Cristo, a natureza do ser humano, a esperança da ressurreição, julgamento à luz da verdade do santuário, a lei de Deus e o sábado, a terra renovada como o lar dos salvos. 4. Chamado a aceitar as responsabilidades do companheirismo, mordomia, dízimo, santificação, reforma de saúde e vestuário, dons espirituais, espírito de profecia, modelo divino de organização da igreja, batismo, serviço cristão. Essa lista não pretende ser uma sequência de assuntos para sermões, mas uma sugestão de temas após os quais podem ser feitos vários tipos de apelos. Chamado à oração. Crendo que o poder para evangelizar está na oração e não no argumento, sempre planejo fazer um chamado ao altar na noite de abertura de uma campanha evangelística, ou pelo menos na primeira semana. O primeiro é um chamado à oração, independentemente de denominação religiosas ou ramificações filosóficas. O convite é estendido a todos. Se o assunto apresentado trata das condições do mundo e de seu significado, depois de enfatizar o dilema das nações e de pintar em cores vivas o retrato do nosso mundo desorientado, é nossa incumbência mostrar a solução divina para o problema. Essa solução não vem por meio de guerras ou concílios internacionais, mas pela oração e consagração individual. Por meio de uma boa ilustração, pode-se passar ao apelo, convidando as pessoas a ficar em pé. A maioria, se não todas as presentes, responderão ao apelo. Enquanto as pessoas estão de pé, peça que levantem a mão aquelas que necessitam de oração especial por si mesmas ou por um ente querido. Muitas mãos serão levantadas. As pessoas devem ser convidadas a curvar a cabeça em oração. Sem demora, faça uma oração em favor daqueles que estão de pé, especialmente por aqueles que estão em mão com mãos levantadas, indicando alguma necessidade particular. Ore também pela cidade e suas autoridades. Ore especialmente para que Deus envie um reavivamento de verdadeira piedade a todos os que professam o nome de Cristo. Imediatamente depois da oração, em vista do grande número de pessoas que levantaram as mãos, ressalte que todos estão convidados a permanecer após o culto para um breve período de oração. Reunião posterior. Quando há um grande número de pessoas, é necessário um pouco mais do que 10 minutos para a reunião posterior. Muitas pessoas se movem devagar. Mesmo assim, desde a hora do término da reunião principal até a conclusão da reunião posterior, não deveriam se passar mais do que 15 ou 20 minutos. Uma reunião posterior não deve ser demorada, especialmente se for a primeira e se for um chamado à oração. As reuniões posteriores também podem se tornar reuniões de instrução e devem ser breves.
Em uma reunião posterior, é importante incentivar a informalidade e a amizade entre as pessoas. Isso ajudará a quebrar o preconceito. Qualquer plano que diminua a distância entre o pregador e a sua audiência significará muito para o momento de futuras decisões. Quando as pessoas vierem à frente, devem sentar-se. O evangelista falará a elas naturalmente de fora da plataforma. Algumas palavras são suficientes para introduzir a sessão de oração. Antes que se ajoelhem juntos, peça para que aqueles que estão particularmente preocupados consigo mesmos ou com seus queridos levantem novamente a mão. Quando por esse gesto indicarem seus desejos, esteja pronto para citar uma promessa da palavra de Deus. Isso fortalecerá sua fé. Lembre-se de que a palavra de Deus é o martelo que quebra as duras rochas do pecado. Tenha sempre 2 ou 3 pessoas prontas para dirigir as orações, que devem ser curtas e específicas, abrangendo somente 2 ou 3 pontos. Recomenda-se orientar aqueles que vão participar dessa sessão de oração pública. A oração desse momento é extremamente importante e deve ser bem contextualizada. Do contrário, poderá suscitar preconceito e prejudicar a reunião inteira. Algumas petições, embora bem apropriadas para uma reunião de oração comum, produzem resultado negativo em uma reunião posterior. Muitos são fervorosos, mas não criteriosos. Portanto, é necessário que haja obreiros e membros da igreja preparados para dirigir a reunião. 3 ou 4 orações são suficientes. A sessão pode ser encerrada com uma prece do próprio evangelista, fazendo referência às necessidades pessoais dos presentes. Lembre-se de orar pela cidade e pelas várias igrejas e seus ministros. Peça a Deus que abra as fontes da água da vida e envie um reavivamento àquela comunidade. Apelos progressivos. Os apelos no começo da campanha são generalizados. À medida que o evangelista for conhecendo melhor os indivíduos e eles começarem a compreender as doutrinas envolvidas na mensagem, os chamados podem se tornar mais específicos. Quando se oferece o convite, não deve haver ambiguidade no apelo. O assunto deve ser claro, pois decisões vitais e eternas estão em jogo. A resposta ao apelo sempre é melhor quando este inclui mais do que uma necessidade particular. Por exemplo, um chamado poderia ser feito por aqueles que uma vez conheceram o Senhor, mas estão afastados. 2. Na mesma reunião, outro chamado poderia ser feito àqueles que nunca entregaram o coração a Deus. 3. Algumas vezes, uma sugestão útil é convidar os pais de filhos e filhas afastados da igreja a ir à frente e permanecer com eles. E permanecer com aqueles que aceitaram o apelo, representando aqueles entes queridos. Não sendo feito com muita frequência, isso ajudará os pais a se sentir mais definitivamente suas responsabilidades para com os filhos. 4. O chamado ao altar poderia ser concluído com um apelo geral à congregação. O chamado ao altar poderia ser concluído com um apelo geral à reconsagração. Entretanto, se um bom número de pessoas já veio à frente, pode ser melhor que o último apelo seja respondido de outra maneira. Se muitos vêm à frente, isso prejudica o propósito de ajudar os que necessitam de conselho especial e oração. Enquanto as reuniões prosseguem e as verdades mais definidas vão sendo apresentadas, também deveriam ser feitos chamados mais específicos para a aceitação da salvação por meio destas verdades. Receber a salvação de maneira abstrata certamente não nos salvará. É somente quando aceitamos a revelação da verdade em Cristo, e Ele é a verdade, que ela se torna para nós sabedoria e justiça, santificação e redenção. É uma revelação gradual. É interessante notar que depois que as reuniões estão sendo realizadas há algum tempo, algumas pessoas vão ao altar para demonstrar o desejo de ser batizadas, outras para testemunhar sua aceitação de Cristo, e outras, tendo assistido somente a 1 ou 2 reuniões, vão em resposta ao chamado à oração especial. Se esses chamados diferentes são dados em 1 ou 2 frases claras, sem ambiguidade, não há confusão na mente daqueles que os respondem. Nem todos são impressionados da mesma maneira. A percepção espiritual varia de pessoa para pessoa. Assim, quando se ouve a voz do Espírito, sua mensagem nem sempre é compreendida. De fato, nunca é compreendida completamente pelos que permanecem de fora. Somente seus filhos conhecem o significado completo de sua mensagem.